E aí, pessoal, questão de número 45 do capítulo 5, Fundamentos de Físicas do Hardy e Isenix, volume 1. Na figura, uma corrente composta por 5 elos, cada um com 0,1 kg de massa, é erguida verticalmente com uma aceleração constante de módulo 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine o módulo da força exercida pelo elo 2 sobre o elo 1. Letra B. Da força exercida pelo elo 3 sobre o elo 2. Letra C. Da força exercida pelo elo 4 sobre o elo 3. Letra D. E da força exercida pelo elo 5 sobre o elo 4. Aí nós temos também a letra E e a letra F. Determine o módulo da força exercida pela pessoa que está levantando a corrente sobre o elo 5 e a força resultante que acelera cada elo. Pelo amor de Deus, deu uma errada na leitura. Então, nós temos aí a imagem, que também aparece originalmente nas questões no livro, da nossa corrente com os 5 elos aí de cada corrente. Fazendo a análise, nós temos também na imagem a força exercida pela pessoa para subir esse conjunto de elos que forma a corrente a uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos fazer aqui a determinação das forças atuantes de cada elo um sobre os outros, que é a nossa listagem dos itens A até os itens D. Então, nós temos aqui na nossa letra A, ele quer aí a força exercida do elo 2 sobre o elo 1. Então, nós vamos fazer a análise das componentes das forças que atuam sobre o elo 1. Então, nós temos o seguinte, nós temos a força peso, e nesse caso aqui é o peso do elo 1, e a força que o elo 2 faz sobre o elo 1. Então, ali na nomenclatura, você tem F de 2 em 1. Então, é a força que o elo 2 faz sobre o elo 1. Apenas estas duas forças atuam sobre o elo 1, que é o que a nossa letra A pede, desconsiderando todos os outros tipos de forças dissipativas que venham a ocorrer, tratando aqui uma situação ideal, podemos assim dizer. Então, a força resultante sobre o elo 1 vai ser a força que o elo 2 faz sobre ele, menos o peso do próprio elo. E aí, fazendo as substituições, nós temos que força resultante é massa vezes aceleração, pois a gente não sabe qual é a força resultante, mas sabemos qual é a massa do sistema e a aceleração na qual ele está sendo submetido. Porque lembre-se, o conjunto sobe como um todo acelerado. Então, a aceleração é a mesma em todos os elos. E do outro lado, nós temos a força que nos é interessante, que é a que a gente quer saber, menos a força-peso, que é o produto da massa do objeto analisado vezes a aceleração da gravidade do campo onde ele se encontra. Que nesse caso aqui, a gente sempre vai considerar como sendo a situação na Terra. Então, isolando a nossa variável aí que nos interessa, nós vamos ter aí MAR mais MG. Colocando M em evidência, porque essa massa aí é referente à massa do primeiro elo, mas todos os elos têm o mesmo peso, de 100 gramas, os 0,1 quilos. A gente faz a substituição das variáveis, então nós temos 0,1 que multiplica a soma das acelerações, da aceleração exercida pela pessoa que está levantando esse elo e a da gravidade. Então, nós vamos ter que a força atuante aí no elo 1, exercida pelo elo 2, é de 1,23 newtons. Agora, na letra B, a gente vai fazer a análise para o elo 2, porque a gente quer agora a força
que o elo 3 faz sobre o elo 2. Então, nós vamos fazer agora a análise das componentes das forças que atuam sobre o elo 2. Então, nós temos a força-peso do elo 2, né, que vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, a massa do elo 2 vezes a aceleração da gravidade. Nós temos a força que o elo 3 exerce sobre o elo 2 e pelo par ação e reação, nós temos a força que o elo 1 faz sobre o elo 2, né? Porque nós temos a questão, né, da terceira lei de Newton, né? O par ação e reação. Então, como no item anterior a gente sabe que o elo 2 exerce uma força sobre o elo 1, então o elo 1 também exerce essa mesma força sobre o elo 2. Né? E é um valor que a gente já conhece, que é de 1,23 newtons. Então, nós temos as componentes das forças que atuam sobre o elo 2, e então a gente aplica aí força resultante, né, a segunda lei de Newton, que é só simplesmente somar as forças. Então, nós temos a força resultante no elo 2, que é igual à força que o elo 3 exerce sobre ele, menos a força que o elo 1 exerce sobre ele, menos o próprio peso dele. Então, nós temos aí, né, fazendo aí abrindo um pouco mais as contas, né? Fazemos a mesma coisa que fizemos no item A, força resultante, massa vezes aceleração. A massa aqui é a do elo 2, só que, né, não se preocupem, a massa de todos os elos são a mesma. E lá no final, a força-peso, né? Massa vezes a aceleração da gravidade. Isolando a nossa variável de interesse, né, que é a força que o elo 3 faz sobre o elo 2, nós vamos ter aí uma soma de três termos, né? Onde a gente pode ali colocar em evidência a massa, ou não, você pode substituir direto, aí faz como queira, né? Se quer deixar mais elegante, menos elegante, eu fiz assim. Né? Mas o resultado no final é o mesmo. Então, substitui os valores, né? Nós temos a massa, nós temos a aceleração, né? Com a qual a corrente sobe, né? Então, a aceleração atua em todos os elos, né? Em conjunto, né? Porque eles se movem em conjunto. A aceleração da gravidade e a força que o elo 1 faz no elo 2, que é a mesma do item anterior na letra A, né? 1,23 newton, né? Pelo par ação-reação. Então, resolvendo esse problema, nós vamos ter aí que a força exercida do elo 3 sobre o elo 2 é de 2,46 newtons. Agora vamos para a letra C, que é a força que o elo 4 exerce sobre o elo 3. E aí a mesma coisa, né? Análise das componentes de força sobre esse elo. Né? Então, nós temos a força-peso, que é o peso desse elo, que vai ser as mesmas para todas as correntes, já que eles possuem a mesma massa e estão na superfície da Terra. Aí você tem a força que o elo 4 faz sobre 3 e a força que o elo 2 exerce sobre o elo 3 pelo princípio da terceira lei de Newton do par ação e reação. Né? Então, a gente descobriu a força que o elo 3 faz sobre o 2, que é a mesma que o 2 faz sobre o 3 aqui nessa questão. Então, a gente aplica a segunda lei de Newton, já coloquei aqui já bonitinha, né? Que é a mesma, o passo a passo é o mesmo, só muda as variáveis. E aí a gente substitui as variáveis, né? Pode ver que o primeiro termo é sempre os mesmos valores, só vai mudar o segundo termo, que é a força descoberta no item anterior, né? Que no item anterior foi 2,46 newtons. E resolvendo a expressão, nós vamos ter aí que a força que o elo 4 exerce sobre o elo 3 é de 3,69 newtons. Você vai vendo que, à medida que você sobe, a tensão vai aumentando, né? Porque, obviamente, que o elo 1, né, ele só tem que sustentar ele mesmo, né? Pelo seu peso. O elo 2, né, tem que sustentar o elo 1, né? O elo 3 tem que sustentar os outros dois elos, né? E assim vai, né? Então, você vai notando que a cada camada que você sobe, a força entre os elos vai aumentando. E a gente chega no último, né, que é na letra D, a força que o elo 5 faz sobre o elo 4. Aí, novamente, né, força-peso,
a força que o elo 5 faz sobre o 4, a força que o elo 3 faz sobre o 4, né, pelo princípio do par ação e reação. Você aplica a segunda lei de Newton, né, do mesmo jeitinho que no item anterior, né, as variáveis vão ser a mesma, só muda o último termo, que é referente ao valor do item anterior, 3,69, né, substitui, né, você tem a massa é a mesma, a aceleração é a mesma, tanto da gravidade quanto dos elos subindo, e a força ali do último termo, que é a que você encontrou no item anterior. Então, aplicando, você tem que a força aí do elo 5 exercida sobre o elo 4, ou seja, ele está sentindo do elo 5, é de 4,92 newtons. Aí na letra E, ele pede, determina o modo da força exercida pela pessoa que está levantando a corrente sobre o elo 5. Então agora a gente vai ver qual é a força que o elo 5 exerce, né? Pois é a partir dela que a pessoa está puxando toda a corrente. Então você tem a força peso, né? Que é o peso do elo. Você tem a força com que a pessoa está atuando sobre o elo, né? Que nesse caso está conectado direto ao elo 5. E pelo princípio do par ação e reação, né? A força que o elo 5 está sentindo do elo 4, né? Que o elo 4 está exercendo sobre ele, né? Já que a gente viu no anterior, né? Que o elo 5 exercia sobre o 4. Então, essa força aí é 4,92, né? Do item anterior. Então, mais uma vez, aplica a segunda lei de Newton, né? O primeiro termo da soma é sempre os mesmos valores, o que muda é o segundo, que é do item anterior. Aplica, né? Resolve a expressão. Então, nós temos aí que a força com que o humano aí, né, a pessoa está fazendo sobre o elo 5 para levantar todo o conjunto da corrente é de 6,15 newtons. E a última, a letra F, ele pede o seguinte: a força resultante que acelera cada elo é, então vamos lá, né? Força resultante aplica-se, né? Segunda lei de Newton, força resultante vai ser aí a massa vezes a aceleração. E vai dar aí 0,250 newtons. Lembrando que essa força resultante, né, a força resultante em cada elo, né? Lembra que a gente escreve a nossa expressãozinha força resultante é igual, aí coloca o somatório das componentes das forças, né? A gente substitui a massa vezes a aceleração, não é? E aí coloca em evidência o termo que a gente quer, né? Então aqui a gente não faz isso, né? Porque quando você for somar, cada força exercida um sobre o outro vai cancelando seus passos ação e reação. Então no final sobra somente força igual a massa vezes a aceleração, né? E essa massa é a massa de um único elo. Então 0,1 kg vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração de todos os elos. Então, a força resultante em cada elo é de 0,250 newtons. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Curtem, compartilhem. Dúvidas, sugestões e críticas aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.